A paz do Senhor Jesus, queridos, amados irmãos. Meu nome é Arlana e eu quero compartilhar com vocês um pouco da bondade e da misericórdia de Deus na minha vida. Amém? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. E às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Amém? Amados, em agosto do ano passado, eu comecei com algumas cólicas abdominais e em outubro eu recebi o diagnóstico de pedra na vesícula. E fui informada que eu teria que retirar essas pedras o quanto antes, né? Eu encontrei um médico na cidade vizinha, a minha aqui, é uma cidade que fica a uns 100 e poucos quilômetros. E esse médico solicitou uns exames pré-operatórios com um cardiologista, um médico vascular e um pneumologista, né? Como alguns já sabem, eu tenho um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. E esse diagnóstico complica qualquer tipo de cirurgia, né? Então, como precaução, o médico pediu todos esses exames, por ser uma situação muito delicada. Mas como eu tinha uma viagem marcada para dezembro, que acabou não dando certo, né? Eu acabei não fazendo esses exames. Porém, na véspera de Natal, eu comecei com as cólicas muito fortes. Eu comecei com dores no início da semana, na segunda-feira, e eu passei dor a semana inteira. Na quinta-feira, eu amanheci com icterícia. Minha pele estava com tom amarelado, né? No final da tarde, eu acompanhei a live do pastor e pedi para os irmãos orarem comigo, né? Pela minha cura, meu restabelecimento. E Deus é tão bom que no final da live eu não estava mais com icterícia, minha pele estava com tom normal. Deus é maravilhoso, né? Na sexta-feira eu recebi os exames e os exames estavam todos alterados. E o médico chegou a cogitar a possibilidade de eu ter que operar às pressas. E isso me deixou muito angustiada, porque a cirurgia em si já era algo delicado. Com os exames pré-operatórios, com o meu médico lá em Rio Verde, né? Agora imagina uma cirurgia, eu não tinha nenhum exame em mão. E para completar, o meu médico estava viajando de férias. Amados, eu fiquei tão angustiada que eu não conseguia parar de chorar. Naquele momento eu passei uma mensagem pro pastor Carlinhos, pedindo para ele orar comigo. Eu tentei passar uma mensagem de voz para Michelle, eu não conseguia falar, porque eu só chorava, eu não conseguia falar. De tão angustiada que eu fiquei, sabe? Naquele momento eu pensava, eu vou morrer. E aí o pastor Carlinhos mandou para mim uma oração. E naquela oração eu fui me lembrando que no dia anterior Deus já estava restaurando a minha saúde, né? E à medida que o pastor Carlinhos foi orando ali, eu fui recobrando a minha sanidade mental, recobrando a minha fé. E eu fui recobrando a minha paz. Então o pastor foi orando, a minha paz foi voltando. E eu consegui ficar em paz de uma forma que as dores foram controladas. Tanto é que eu consegui, alguns dias depois, fazer todos os exames que eu precisava. E ficou tudo ok. No início de janeiro, eu mandei a mensagem, mandei pro meu médico todos os meus exames. Mas o meu médico, em consulta com a anestesista, eles chegaram à conclusão que eles não teriam condições de me operar aqui em Rio Verde, próximo da minha cidade. Porque, por causa do diagnóstico que eu já tinha, o meu caso era muito delicado e ele não podia arriscar. Qual que é o perigo? Na esclerose lateral, a minha cirurgia teria que ser feita com a anestesia geral
eu teria que ser entubada. E na esclerose lateral é muito perigoso essa parte quando você entuba, porque o seu sistema respiratório pode deprimir e depois você não conseguir extubar. Isso significa que você teria que sair da sala de cirurgia com uma traqueostomia, né? Fomos encaminhados para Goiânia. Em Goiânia encontrei um médico, uma equipe, né, que parecia entender do meu caso e depois realmente concretizou que realmente eles entendiam. Nós marcamos a cirurgia para o início de fevereiro, mas, amados, eu não tinha paz, eu não estava em paz. Minha cirurgia estava marcada para o dia 7 de fevereiro, mas eu não estava em paz. Eu estava com uma angústia tão grande no meu coração por causa dessa cirurgia. E no sábado que antecedeu essa cirurgia, a cirurgia estava marcada para o dia 7, que era uma terça-feira. No sábado eu estava durante o banho falando com o Senhor e eu chorei muito. Falei, Deus, uma angústia tão grande no meu coração. Eu falei, Senhor, não tem nada mais que eu possa fazer. Não tem nada mais que eu possa fazer. Eu só tenho que ir para a cirurgia aceitar. E uma angústia tão grande, e eu lembro de falar pro meu esposo, falei para ele, eu falei, olha, eu estou andando, eu estou caminhando como o pastor Carlinhos fala, né? Parecia que eu estava indo pro meu velório, de tão angustiada que eu estava. Na segunda-feira, nós iríamos bem cedo para Goiânia, porque eu teria que estar lá na terça-feira muito cedo, então nós iríamos para Goiânia na segunda-feira. Quando eu acordei, eu senti que a minha garganta estava um pouquinho, mas pouquinho, infeccionada, né? E eu resolvi passar uma mensagem para a secretária do médico comentando sobre isso. Falei, olha, minha garganta está um pouquinho infeccionada. E na hora ela me respondeu, cirurgia cancelada. Cirurgia cancelada, quando você melhorar, você entra em contato para a gente remarcar. Amados, logo depois eu acabei fazendo alguns exames e eu descobri que eu estava com Covid, né? Então Deus foi tão maravilhoso que não permitiu eu nem chegar aí em Goiânia, né? Porque eu teria ido e eu teria encarado o que tivesse, independente da minha condição, da minha garganta, né? Mas Deus foi tão bom que acabou dando certo de cancelar, e depois eu descobri que eu estava com a gripe. Mas apesar da gripe e de tudo, depois que a gente cancelou essa cirurgia, naquele momento eu senti uma paz tão grande no meu coração. Uma paz tão grande que eu cheguei a dizer, eu falei, olha, a partir de hoje pode marcar a cirurgia para qualquer dia, que agora eu estou em paz. No dia 21 do feriado do carnaval, eu comecei com dores. Muitas dores, muitas dores. No retorno do carnaval, eu entrei em contato com o médico, né, do feriado. Eu entrei em contato com o médico, falei, olha, doutor, eu tô com muita dor. Eu conversei com a secretária dele. Falei, eu tô com muita dor. E eu comecei novamente com a icterícia. Mas eu sentia uma dor, era tanta dor que nenhuma medicação que eu tomasse, nem via oral e nem endovenosa, não passava dor. Não passava dor de maneira alguma. E aí eles marcaram minha cirurgia novamente para a próxima segunda-feira, para a próxima terça-feira, no dia 28. E além disso, marcaram um exame na segunda-feira, no dia 27, para ver se a vesícula tinha expelido algum cálculo, para ver se esse cálculo estava num canal ali que eu não sei, perto do pâncreas, né? Na segunda-feira eu fiz esse exame e realmente eu estava com um cálculo lá e teria que retirar. Mas esse procedimento de retirar esse cálculo era um procedimento separado da retirada da vesícula. Então eu teria que entrar numa sala de cirurgia, fazer o procedimento para retirar esse cálculo, depois ir para outro centro cirúrgico e aí ali sim tirar a vesícula, né? Nós marcamos para terça-feira, nós tivemos algum problema com o plano de saúde,
Na terça-feira, a minha cirurgia não estava liberada. Remarcamos para quarta-feira à tarde. Mas esse procedimento de retirar o cálculo que estava próximo do pâncreas, o meu plano de saúde não liberou. Mais um empecilho, né? Meu plano de saúde não liberou. E como não tinha jeito de eu fazer a cirurgia de retirada de vesícula e não retirar esse cálculo que estava próximo do pâncreas, eu tive que... O médico me pediu R$5.000 para fazer essa cirurgia. Amados, e eu louvo a Deus, porque eu não tinha nem R$1 para pagar essa cirurgia. Mas eu louvo a Deus porque temos muitos inimigos, mas nunca falta um amigo. Deus é tão bom que quando eu passei pro pessoal que estava me acompanhando, né, meus amigos, e é tão lindo a gente ver, vem uma pessoa e fala, olha, se você precisar, eu posso ver, sabe, eu posso te ajudar. Vem outro, olha, conta comigo. E Deus é tão maravilhoso que nós conseguimos pagar essa cirurgia. Ia conseguir fazer toda a cirurgia junto com a da vesícula, né? Eu louvo a Deus pelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado e nos mostra esse amor tão grande, né? Na quarta-feira, no dia 1º, minha cirurgia estava marcada para 1h30 da tarde. Eu acabei entrando para o pré-operatório às 4 horas da tarde e eu fui operada às 18 horas, né? Meu médico operou todas as cirurgias marcadas ali, ele fez tudo antes de mim e acabou me deixando por último. Caso houvesse alguma intercorrência, né, ele poderia estar disponível para essa situação. Depois da cirurgia, eu descobri que na equipe que esteve envolvida na minha cirurgia, estavam 5 anestesistas debatendo e estudando o meu caso para que tudo desse certo, né? Eu tive durante a cirurgia uma fisioterapeuta o tempo todo disponível ali. Ela foi lá nessa cirurgia exclusivamente para minha cirurgia, para caso acontecesse alguma intercorrência, ela estar ali para poder me socorrer. E a cirurgia foi uma bênção. A cirurgia foi tudo conforme o esperado. Até, eu creio que até melhor, né? Do que o esperado. Mas eu louvo a Deus, amados, porque no momento que eu entrei naquele centro cirúrgico, eu estava com meu coração em paz. Eu estava com meu coração em paz. Tanto que a única música que eu conseguia, um hino que eu conseguia lembrar ali no pré-operatório, que eu estava aguardando o Senhor, eu só conseguia lembrar que além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Sabe aquele hino que diz que lá eu verei o meu mestre Jesus? Eu estava muito em paz. Antes de entrar no centro cirúrgico, até falei pro meu esposo, falei, olha, toma atento, se aprume, você tem uma filha para você criar, né? Se alguma coisa acontecer conforme não é esperado, eu estou bem. Se o Senhor Jesus me recolher, eu estou indo feliz, eu estou em paz, tá? Então, até fica bravo comigo, né? Mas é o que o pastor Carlinhos falou. A gente tem que estar esperando o melhor e preparado para o pior, né? Apesar que nessa situação o pior não era isso, né? Nessa situação o pior seria eu colocar um atráqueo. Mas morar com o Senhor Jesus não seria o pior jamais, né? E eu entrei em paz nessa cirurgia. Depois da cirurgia eu fui encaminhada para uma UTI, para ser acompanhada, né? E eu glorifico a Deus por todo esse cuidado, sabe? Comigo. No dia seguinte eu fui pro quarto, era para eu ser liberada naquele dia, mas acabou sendo
necessário ficar mais um dia no hospital, que foi ótimo, realmente eu precisava, eu fiquei muito fraca depois dessa cirurgia, mas Deus preparou tudo, Deus moveu tudo, as pessoas, os médicos, tudo Deus preparou. Eu glorifico a Deus porque Deus preparou até uma pessoa para me acompanhar lá em Goiânia. A Renata, que é uma pessoa assim, que tá aqui comigo, me acompanhando. E a Renata foi, largou o trabalho dela, largou a casa dela para me acompanhar, eu e o Diógenes. E ela ficou conosco lá uma semana, me ajudando, posou comigo no hospital, sabe? Me auxiliando o Diógenes, dando apoio pro Diógenes, né? E todas as pessoas que ficaram aqui na minha casa, que cuidaram da minha filha e cuidaram da minha casa, sabe? Eu sou muito grata a Deus por tudo. E além disso tudo, ainda todas as pessoas que oraram por mim na live, que me colocaram no joelho mesmo, sabe? Que dedicaram um tempo de amor, né? A minha vida. Eu quero agradecer em nome do Senhor Jesus por todo esse carinho, por toda essa atenção, porque eu sei que você estava orando por mim e eu sei que Deus enviou anjos e Deus guiou a mão daqueles médicos e Deus guiou o entendimento, né, de todos os médicos. E hoje já fazem mais de 15 dias, já tirei os pontos, estou completamente recuperada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E amados, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui louvando o nome dele, testemunhando da bondade dele na minha vida. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de colocar minha vida em ordem, colocar minha casa em ordem, né? Porque quantas pessoas que hoje a trombeta tocam e elas não estão preparadas, na verdade. Naquele momento, naquele centro cirúrgico, se o Senhor tivesse trocado a trombeta para mim, eu louvo a Deus porque eu teria ido morar no céu com o Senhor. Porque muitas vezes nós temos medo de morrer, medo da morte, porque nós não estamos com a nossa vida, com a nossa casa em ordem, não é verdade? Mas glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor me permitiu viver um pouco mais nessa terra, é porque Ele tem planos e a obra dele não pode parar na minha vida. Amém? Muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Que Deus abençoe todos vocês. Amém?